Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Segunda-feira, semana leve, tranquila. Ganhamos o Clássico Grenal, eles estão com a cabeça pesada, sem treinador, indo atrás de Odair Hellmann. Eu faço questão de buscar o Papito no aeroporto. Volta pra tua casa, Papito! O Internacional está sem rumo depois da chacoalhada que tomou dentro de casa. Que grande vitória nossa! Espetacular atuação do Grêmio, um time comprometido taticamente, com garra e que foi efetivo, marcando 3 vezes. Não foi um 3-0 de novo, aliás, na casa do nosso rival, porque a arbitragem foi extremamente incompetente. Grêmio 3, Marcelo de Lima Henrique 2. O nosso adversário devolvam o nosso rival, porque ele se foi, junto com o técnico Roger Machado, o traíra, que acabou sendo demitido. Bom, nesse vídeo eu quero falar com você sobre 5 boas notícias do jogo, do pós-jogo, mas obviamente relacionadas à partida. Vamos falar sobre o time que vai mudar para o jogo da quarta-feira contra o Botafogo na Arena pelo Brasileirão e o jogador que está sendo testado em outra função. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto para a gente abordar aqui, a primeira notícia positiva é aquela que talvez vocês mais estejam buscando. Carlos Vinícius. Ele estará passando por exame ao longo da segunda-feira para saber a gravidade da lesão na posterior da coxa esquerda, mas a avaliação preliminar que foi feita após a partida no Beira-Rio apontou que ele não deve ter uma lesão grave, que o machucado, digamos assim, no músculo do Carlos Vinícius é leve, de que ele vai ter um desconforto, daqui a pouco um edema ou, confirmando lesão, grau 1. Ficaria mais a dúvida se grau 1A ou B tem essa diferença também de gravidade, mas dificilmente será uma lesão grau 2. Por quê? Porque o jogador sentiu, já espichou a perna e fez questão de não continuar para que não agravasse. Experiente que é o Carlos Vinícius. Tomara que essa avaliação, feita preliminarmente sem exame, se confirme no exame, que obviamente é o mais importante. Mas por enquanto a notícia ela é positiva a respeito do Carlos Vinícius. O André Henrique será o substituto no jogo de quarta-feira contra o Botafogo, ele que não está suspenso. Ele será o titular, cheio de confiança, com o gol marcado. O Jardiel também é uma alternativa e existe mais uma opção revelada pelo Mano na entrevista coletiva, que é o Aravena, que é o que eu coloquei ali no título e também na thumb, o jogador que está treinando em outra função. Aravena, ponta, né, prioritariamente pelo lado esquerdo, está treinando como uma espécie de falso 9. Tem um pouco de dificuldade para imaginar pelas características dele, mas o Mano tem gostado do que tem visto nos trabalhos e ele vira uma alternativa também para essa posição, até porque a gente perdeu o Carlos Vinícius agora, né, contra o Botafogo, não sei por quanto tempo exatamente, mas perdemos por um longo período o Bright White. Eu falei para vocês, né, eu desejo toda a melhora possível, recuperação rápida para o Bright White, mas não dava mais, né? Olha a diferença de ter centroavantes, Carlos Vinícius e André Henrique. Presença de área é outra coisa. Centroavante tem que ter presença de área. Eu gostava muito do Diego Souza e o Carlos Vinícius é esse cara. Tá ali na área, posicionado, brigando com os zagueiros. Isso é fundamental. Bom, uma outra boa notícia. Edenilson. O Edenilson, aliás, já vou colocar a segunda e a terceira notícia. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Vamos lá. Porque é basicamente em cima do mesmo ponto. 4 jogadores que estavam com outro semblante depois do jogo. Com outro semblante depois do jogo, porque são histórias legais da gente contar. Primeiro, o Edenilson. Um jogador que, para ele jogar no Beira-Rio, representa algo diferente. Ele foi muito profissional, o Edenilson é gremista, mas ele foi muito profissional no Inter, por lá foi protagonista, etc. Não ganhou e é muito vaiado, a torcida pega no pé, etc. Para ele era importante ganhar um Grenal no Beira-Rio com a camisa do Grêmio, tendo ele uma boa atuação. E teve. E eu reconheço aqui, sou crítico do Edenilson, não vinha jogando nada, vinha se omitindo, vinha sendo praticamente um jogador a menos,
mas eu preciso reconhecer aquilo que aconteceu. Ele foi bem no Clássico Grenal, e os bastidores, eu conversei com algumas pessoas que me contavam algumas coisas que estavam acontecendo no vestiário, que aconteceram no vestiário logo depois do jogo, ainda lá no Beira-Rio. E me disseram que o Edenilson era um dos mais felizes com a vitória do Grêmio. Outro jogador, Pavon. O Pavon, inclusive, na saída do campo, já deu um abraço muito apertado no Mano, feliz da vida, porque conseguiu fazer um bom jogo, uma partida difícil, onde ele foi escalado, mesmo que a torcida não quisesse. O Pavon está recuperando terreno. Eu sempre disse para vocês, o Pavon não é um craque, o Pavon não pode ser protagonista, mas ele não é tão desprezível quanto estava sendo pintado. E ele fez um bom jogo, ele atropelou o Bernabéu. Não estou dizendo que o Edenilson e o Pavon agora tenham se tornado, meu Deus, espetaculares jogadores. Não, eles continuam com as limitações deles. Eles continuam, no meu modo de ver, não sendo jogadores para a titularidade do Grêmio que a gente quer. Mas o ponto é, se tu tem vários bons jogadores e esses sim protagonistas, tu consegue ter o Pavon, o Edenilson e outros jogadores desse nível, porque aí eles são complemento de elenco e também de time. Aí eles conseguem jogar, conseguem render. Então o Grêmio ontem, com o Mano, méritos ao Mano, conseguiu recuperar 2 jogadores para o seu elenco, Edenilson e também o Pavon. Outros 2 jogadores que quero destacar, um deles o Noriega. O Noriega fez uma partidaça, gente. O Noriega jogou bola, de novo. Ele foi o melhor jogador do Grêmio nos 2 jogos anteriores e ele não foi mal no Grenal, pelo contrário, ele foi bem. As 2 penalidades foram incorretas, foram culpa do Marcelo de Lima Henrique, que fez uma péssima arbitragem. Péssima arbitragem. O Noriega não fez nada no Bernabéu, absolutamente nada. Um pênalti inventado e depois ele foi puxado. E quando tu é puxado por um lado, é um movimento natural tu abrir o braço do outro lado por uma questão de equilíbrio. Foi bem o Noriega no jogo e eu quero dizer para vocês que ele estava feliz da vida depois do jogo, porque ele até se emocionou durante a partida quando o juiz marcou a segunda penalidade. Noriega, ele tem sangue, ele tá sentindo o que é vestir a camisa do Grêmio, o peso desse clube. Eu tô gostando muito não só das atuações, da qualidade do Noriega, mas do anímico desse jogador. Noriega não deixou se abalar no jogo, aliás, Marcos Rocha foi lá, conversou com ele, reanimou ele. Noriega, mais uma boa notícia. E para completar as 5 notícias aqui do vídeo, Alisson, que eu tanto defendo, a paciência com a base. O jovem vai oscilar, o Alisson não fez um bom jogo, perdeu um gol contra o Ceará, caiu de produção, mas ele tem muita qualidade, gente. E ele tá num processo de crescimento, ele ainda não tá no auge, muito longe do auge ainda. E ele é muito bom jogador, ele tem muita qualidade, ele tem recurso, ele é inteligente para jogar, ele tem força física. Alisson, golaço do menino do Grêmio, golaço do menino do Grêmio. Disseram que o Juninho, no Donos da Bola, disseram que o Juninho hoje era melhor que o Kahneman. Eu tenho que rir para não chorar de uma coisa dessas. Alisson, mais uma boa notícia. O time do Grêmio contra o Botafogo vai mudar. André Henrique será o substituto, já falei, do Carlos Vinícius. O Arthur tá fora, suspenso, foi expulso. Quem vai entrar? É Dodi e Cuejar? Essa será a dupla de volantes? Possivelmente. Não sei se é o ideal, mas possivelmente, eu diria provavelmente, seja essa a opção do técnico Mano Menezes, mas agora temos que observar os trabalhos para ver quem vai jogar. Nem tem muito tempo para trabalhar, né? Hoje não tem trabalho. Amanhã também é só mais ou menos na base da conversa. Quarta-feira já tem jogo, o Mano vai ter que montar um time para que o Grêmio vença o Botafogo. Não interessa se vai jogar bem ou não, mas temos que vencer o Botafogo. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Hora do Pastel é pastel crocante, recheio generoso e um sabor que conquista. Hora do Pastel, procura mais próxima de ti no site ou no Instagram. Grenal 10, o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.